Pode ir. Show. É, Pessoal, vamos lá então. Primeiro, quando a gente fala de sentido da vida, é uma das questões que a gente pode considerar uma das mais abrangentes da filosofia, assim, né? Desde o início da filosofia, lá com os pré-socráticos, com os gregos, isso já era um debate existente. A verdade é que pensar sobre nós mesmos, pensar sobre nós como seres, como pessoas, como indivíduos, é uma característica quase que natural. Nós, como seres humanos, pensamos acerca de quem nós somos, pensando acerca de por que nós estamos aqui. É uma indagação que todos vocês, em algum momento da trajetória, já pensaram. Você já cogitou e tentou entender o motivo de você existir, o motivo de você estar presente na sua realidade, o motivo de você fazer o que você faz. A indagação acerca da existência, ou seja, a indagação acerca de quem nós somos, é uma indagação natural, costumeira e normalizada. Então, se a gente faz essa pergunta no sentido da vida, a gente pode dizer com toda a facilidade do mundo que é uma indagação que existe na filosofia há milênios. Há milênios, né? Lá atrás, alguns indivíduos, como por exemplo a figura de Platão, de Aristóteles, já indagavam isso. Quando a Poliana me falou que o tema que ela queria que eu falasse, o sentido da vida, é talvez um tema que eu poderia falar de quase qualquer autor. Quase qualquer autor da filosofia trabalha com esse sentido da vida, pensa sobre o sentido da nossa existência. Eu fiz aqui um recorte, que é um recorte ligado aos autores mais relevantes da filosofia e aqueles autores que eu acho e que eu considero que são mais próximos, mais viáveis para vocês citarem, né? Não sei se citar na UERJ é o ideal, mas que vocês possam considerar para utilizar no texto de vocês. E a segunda coisa, também tentei relacionar com aquelas temáticas que eu considero que são mais próximas da obra, né, do nosso autor, né, do Shakespeare, ou seja, quais autores são mais relevantes e quais autores se relacionam melhor com a obra. A primeira coisa é falar sobre o sentido da vida. A gente está falando de uma questão fundamental. A questão fundamental é essa que está presente em toda e qualquer cultura. Não existe uma cultura humana que não debata um relacionamento acerca da nossa existência. Não existe cultura humana que não tenha refletido o motivo de nós vivermos. Você pode ir no Esquimó, você pode ir no Maori, você pode ir nos povos originários brasileiros, você pode ir na nossa realidade ocidental. O pensamento sobre o motivo de nós existirmos sempre esteve presente. E o mesmo vale para as religiosidades. Qualquer crença que você venha ter, seja ela a crença ligada ao espiritismo, seja ela ligada a uma crença ao cristianismo, ao judaísmo, as religiosidades, sejam elas monoteístas ou politeístas, também pensam sobre essa pergunta que a gente considera uma pergunta filosófica, que é esse questionamento, essa pergunta do porquê nós existimos e por que nós estamos presentes aqui. Aí, a partir disso, a gente tem que entender que essa pergunta ela foi mudando o tipo de resposta que foi sendo dada. Por quê? Inicialmente, e quando eu digo inicialmente, eu estou falando dos primeiros filósofos, né, eu estou falando da antiguidade, por volta de 2.500 anos atrás, inicialmente, esse tipo de pergunta trazia um tipo de resposta. Depois eu volto nesse slide que está aqui, mas, inicialmente, o autor que primeiro fala sobre isso, que a gente pode considerar, porque antes deles são os pré-socráticos, que estavam muito mais preocupados com a origem do mundo, do universo, se veio da água, se veio do ar e por aí vai, é Platão. O Platão, ele dizia que a vida, né, ela tem sentido, e quando eu falo ela tem sentido, é porque o Platão vai trabalhar com a ideia de algum sentido para a vida a partir da ideia do mundo das ideias. Como assim mundo das ideias? O Platão era um autor que dizia que existiam dois mundos. Um mundo que é o mundo real, o mundo que você vive, o mundo que você toca nas coisas, que você ouve as coisas, um mundo onde o cotidiano está presente de forma prática, o mundo que você vive, o mundo que nós vivemos. Mas o Platão dizia que existe um mundo que vai além, um mundo que é o mundo das ideias. Platão considerava que a nossa vida, ela existe para que a gente tente se voltar para esse mundo das ideias. Pô, Leandro, como assim mundo das ideias? O mundo da perfeição, um mundo de uma lógica ideal. Platão considerava que todos nós devemos levar a nossa vida, levar o nosso objetivo de vida, a motivação para a nossa existência, para esse mundo idealizado, para esse mundo perfeito, para esse mundo onde estão as respostas para a nossa realidade. Eu sei que falando assim se torna algo extremamente abstrato, se torna algo extremamente subjetivo, mas é como se fosse mais ou menos o seguinte: imagina que o mundo que você vive, a escola que você estuda, o curso que você faz, o trabalho que você tem, a vida que você vivencia, esse mundo é um mundo que é um mundo material. Como assim mundo material? Um mundo prático.
Platão considerava que o nosso sentido da vida não é pensar sobre esse mundo aqui, é pensar sobre o mundo além, é pensar sobre o mundo perfeito. Então, eu existo, eu vivo, eu estou presente aqui entre nós para pensar uma realidade maior, para pensar o mundo das ideias, o mundo da perfeição. E aí você repara e quando Platão fala isso, é algo muito distante da nossa realidade. Nenhum de vocês aqui pensa, o sentido da minha vida é pensar sobre a idealização do mundo, é pensar sobre o mundo das ideias. A gente não tem essa concepção. Repara como o sentido da vida, ou a percepção do que é o sentido da vida, foi se modificando. Vocês hoje, quando pensam sobre o sentido da vida, pensam que o sentido da vida é Deus. O sentido da vida é, por exemplo, fazer o bem. Se é para ter filhos, ter uma prole, ter uma família. O sentido da vida é a possibilidade de você conseguir ter um emprego e ser bem-sucedido. As nossas visões acerca do sentido da vida hoje são percepções muito práticas e pragmáticas. A antiguidade grega trabalhava com um sentido para a vida, ou um sentido da vida, que é um sentido muito mais abstrato. Platão falava que um dos objetivos da nossa existência é contemplar o bem. Como assim contemplar o bem? Contemplar a bondade, contemplar o sentimento de bondade, né? O objetivo supremo da nossa existência era contemplar a bondade, sendo essa bondade algo quase que inalcançável, porque era o mundo das ideias. Eu te botei Platão aqui, né, como exemplo de forma proposital, porque a minha ideia era mostrar para você como, ao longo do tempo filosófico, ao longo dos autores da filosofia, a ideia do sentido da nossa existência foi se tornando mais pragmático. Eu vou te dar um exemplo disso. O discípulo do Platão, que é o Aristóteles, que é o autor posterior para a gente, da linha filosófica que você já aprende na escola, o Aristóteles já traz uma noção muito mais pragmática para qual o sentido da vida. O Aristóteles fala para a gente que o sentido da vida é ser feliz. Que a gente vive, a gente existe, a todo comportamento que eu tenho, a finalidade das ações e condutas do homem é a felicidade. A felicidade é essa que ele chama de eudaimonia. A eudaimonia é a felicidade como fim, como objetivo. Então, por mais que Platão falava que o meu sentido da vida, eu estou vivo para contemplar a bondade, para contemplar o mundo ideal, esse mundo perfeito, Aristóteles já é muito mais pragmático. Aristóteles já vai colocar que o sentido da minha existência é ser feliz. É fazer e ter comportamentos que me levem à felicidade. Ele dizia que todo ser humano, assim como tudo na vida, tem um telos. O que é telos? A palavra telos significa fim. Vou te dar um exemplo. Esse celular tem o fim de eu me comunicar com pessoas. Esse computador que eu estou usando agora tem como fim eu escrever documentos, entrar na internet. Essa blusa tem como fim vestir. Para a visão aristotélica, tudo tem um fim. Então, até nós, seres humanos, também temos um fim, um motivo para a existência. Aristóteles falava que o motivo de nós existirmos é ser feliz, ou seja, o sentido da nossa vida seria a felicidade. Então, repara, a gente está indo numa linha cronológica. Platão coloca que o sentido da vida está na idealização. O sentido da vida é uma questão perfeita, é fazer o bem, é pensar o mundo ideal. O homem existe por uma idealização da realidade, é o mundo das ideias. Enquanto para Aristóteles, o sentido da vida é algo mais burocrático, mais pragmático e até mais direto. O sentido da vida é a realização da sua felicidade. Felicidade é essa que você tem como finalidade e você tem que pensar como você chega a ela. Para o Aristóteles, você alcança a felicidade tendo um comportamento de temperança. O que a palavra temperança significa? Pensa a palavra temperança como se fosse um tempero. O que é tempero? Muito é ruim, pouco é ruim também. Ele vai dizer que a felicidade vem quando eu consigo ter um comportamento com temperança. Nem muito, nem pouco. Nem o exagero e nem a ausência. Nem a abundância e nem a escassez. Eu preciso, para ter uma vida feliz, segundo Aristóteles, essa vida comedida, com temperança. E você fala, tá, Leandro, mas o que isso tem a ver com um livro? O que isso tem a ver com a obra de Hamlet? Qual é a relação que eu posso trazer aqui? E aí eu quero que você conceba da seguinte maneira, né? Quando eu penso no Hamlet, eu penso o seguinte: Platão e Aristóteles tentavam encontrar racionalmente, uma lógica para a vida.
Racionalmente, uma ordenação para a existência. Eu vivo e racionalmente eu vou tentar encontrar um sentido para aquilo que está presente na minha realidade. Para Aristóteles, racionalmente eu vou tentar ser feliz, porque tentar encontrar essa felicidade através da minha razão é o que vai levar minha vida a ter sentido. O problema é que o Hamlet não vê o mundo de forma racional. Na obra em si, Shakespeare não trabalha com uma ideia de que aquele mundo vivido pelo Hamlet no Reino da Dinamarca, aquela realidade não é uma realidade racional. Porque aquele mundo do Hamlet é um mundo caótico, é um mundo com a corrupção, é um mundo degenerado, degradado, é um mundo em que a harmonia social, coletiva não existe. Se o mundo ao meu redor não é um mundo onde existe essa harmonia, é um mundo caótico, corrompido, totalmente disruptivo do ponto de vista comportamental, eu não tenho como ter um modelo da filosofia antiga. Pô, Leandro, eu não entendi. Presta atenção. Aristóteles fala assim, ó, eu tenho, eu existo e eu vivo para ser feliz. O sentido da minha vida é a felicidade. Eu nasci para alcançar a felicidade. Eu nasci para ser dessa maneira e racionalmente eu vou buscar isso. Porque a minha razão permite que eu encontre um caminho para essa felicidade através da organização buscando uma vida feliz. O Hamlet fala assim, olha, a vida não é ordenada. A vida não é ordenada porque a vida ao meu redor não é ordenada. Se a vida ao meu redor é caótica, corrompida, degenerada, não tem como eu buscar essa felicidade. Então, o sentido da vida do ponto de vista aristotélico e platônico faz muito pouco sentido para o Hamlet. Faz muito pouco sentido para o que a obra apresenta para nós. Eu não sei se a Poliana ou o William que estão aí querem comentar alguma coisa sobre isso, mas assim, a realidade onde o Hamlet se estabelece vai ser uma realidade onde a ordem não é o padrão. Se a ordem não é o padrão, eu não posso buscar um mundo perfeito, como diria Platão, como felicidade. Eu não posso buscar um mundo da perspectiva racional, né? Da perspectiva da felicidade como um todo. O sentido da vida para o Hamlet não pode ser essa racionalidade toda, não pode ser essa idealização, porque ele entende que a vida em que ele está, o espaço em que ele ocupa, não é esse espaço de completude. Tá? Não sei se vocês querem falar alguma coisa, eu vou olhar aqui o chat, porque eu estava com a janela fechada. Não, foi eu que perguntei de qual time o William faz parte. Time de quê? Aristóteles, você está perguntando? Oi? Tá. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Tá dando microfonia quando eu falo. Tá. Eu vou voltar aqui então. Olha só. Depois que vocês entendem essa relação da filosofia antiga, e eu particularmente acho que a filosofia antiga é que menos se relaciona com Hamlet, a gente agora vai chegar para um momento, talvez, que o relacionamento comece a ficar mais palpável e mais viável, é a gente falar de alguns autores, sim, da filosofia antiga, mas autores que já são do momento de transição. Como assim de transição? A filosofia antiga, ela é uma filosofia que ela tem os autores clássicos, né? A Platão, Aristóteles, Sócrates, através do Platão, os pré-socráticos, e tem um momento de transição, que é um momento já ali já polis grega, durante o governo de Alexandre o Grande, também já o período do Império Romano. Que aí tem aquelas correntes helenísticas, né? Vocês já aprendem isso na escola, eu acredito, eu tenho fé que sim. E essas correntes helenísticas, são várias, tá? Mas tem duas que eu acho que são importantes para a gente aqui, trazer essa ideia do sentido da vida, que é o tema da aula, que é a corrente epicurista. A corrente epicurista tem como seu nome principal um cara chamado Epicuro. E o Epicuro falava que o sentido da vida é encontrar a ataraxia. Palavrinha grega estranha, né? Mas o que é essa ataraxia? A ataraxia é a paz de espírito. O Epicuro dizia que o meu objetivo da existência, o motivo para eu existir, o motivo para eu estar vivo, o motivo para eu viver e agir como eu ajo, é uma motivação através da busca pela ataraxia. O que é a ataraxia? É a paz de espírito. A ataraxia significa uma vida no qual eu busque uma vida quieta, tranquilo, em paz. Existe uma diferença de Aristóteles e de Epicuro. Por quê? Aristóteles está falando que o objetivo da vida é a felicidade. A felicidade é uma realização. Beleza? É uma ideia de uma realização do indivíduo, uma completude do indivíduo. O Epicuro chama de ataraxia. Ataraxia é outra coisa. Ataraxia é um sentimento de tranquilidade da alma. É uma pacificação. A ataraxia não exige uma felicidade, uma exaltação, uma catarse. Não, não, não.
A ataraxia, ela significa um processo de tranquilidade do indivíduo, de pacificação da alma, de quietude do espírito. É estar bem consigo mesmo. É estar bem para com os seus comportamentos. O Epicuro chegava a dizer que o caminho para essa ataraxia é ter tudo que eu preciso para viver de forma disponível. É estar com fome e poder comer, estar com sede e poder beber, estar com sono e poder dormir, estar cansado e poder descansar. A paz de espírito para ele não vem da fama, do luxo, da riqueza, da felicidade grandiosa, não. A paz de espírito, que é essa ataraxia, que para ele é o sentido da vida, vem de pequenas realizações que eu venho a ter, de pequenas realizações que eu consigo possuir. É querer ter amigos e possuir. Né? É aproveitar o caminho da minha vida. O Epicuro dizia que a felicidade não está em conquistas grandiosas, que a gente chama de felicidade. Não está em passar no vestibular, por mais que você discorde disso. Não está em você se tornar um milionário. A felicidade está no caminho, está na trajetória, está no dia a dia, está no cotidiano, porque a ataraxia, essa paz de espírito, ela está no cotidiano. Né? Momentos de exaltação, momentos de êxtase. Ai, passei no vestibular. Ai, eu vou me casar. Ai, eu comprei a minha casa. Ai, eu tive um filho. São momentos pontuais. Pouco cabem como sentido da vida para o Epicuro. O sentido da vida para o Epicuro está no cotidiano. Está na rotina, está nessa paz de espírito que eu consigo e tento atingir a todo momento e a toda circunstância da minha existência. Eu alcanço uma paz de espírito a partir do momento em que eu vivo uma vida no qual eu esteja tranquilo. Mas não tranquilo de forma esporádica, quando eu conquisto algo novo. Tranquilo dia a dia, rotina a rotina, momento a momento. Isso é para Epicuro essa relação. Falei. Não sei se o William pensa, mas quando eu ouço você falar isso, eu sempre lembro dos Árcades, que viviam carpe diem, né? Então, é uma referência aí literária que eles podem fazer boas associações. Claro que o Árcade obrigatoriamente tinha que viver no campo para ter isso, né? Ele entendia que na cidade não tinha. O que você acha, William? William, você está aí? Tô aqui, deu uma caidinha, mas eu voltei. Acho que é um diálogo possível, sim. Dá para pensar nessa questão aí da ataraxia, né? E até, acho que o Leandro vai chegar lá também, não sei, me lembra os céticos também, né? Com a questão da apatia, dessa ausência de perturbações aí também, o arcadismo, me lembra bastante isso. Assim, quando a gente fala, né, dessa filosofia helenística, que o William acabou citando uma outra corrente, que são os céticos defendiam que a gente encontra essa ataraxia, essa paz de espírito, com a apatia, né? E o que é essa apatia? Essa apatia é uma vida no qual eu busco não ter certezas. E olha que loucura, né? A gente vive uma vida hoje que é uma vida no qual eu quero ter certezas o tempo todo, no qual eu quero saber das coisas, ter convicções das coisas, eu quero afirmar tudo ao meu redor, eu quero saber de tudo, ter informação. O cético diria assim, não. Vive na dúvida. É melhor. A dúvida é uma vida melhor. O sentido da vida é ficar em dúvida, é não saber das coisas. Isso, para nós, hoje é uma loucura. O ceticismo hoje é totalmente contra o nosso modo de vida ocidental vigente na atualidade, né? Acho que entre as correntes filosóficas existentes, talvez a mais distante de nós hoje seja o ceticismo, porque o cético falaria assim, Deus existe ou não existe? Cara, nem pensa nisso. Pensa nisso não. Fica na dúvida, deixa para lá, né? É um processo, é a filosofia anti-filosofia, a gente costuma dizer, né? Que é uma filosofia que defende que você não busque a verdade, não busque conhecimento, viva com essa tranquilidade da alma, aceitando a dúvida como algo fundamental, aceitando a dúvida como algo essencial. É um processo muito contra, né? O que a gente está acostumado a enxergar dentro do sentido da nossa vida atualmente. Para fazer uma rápida retrospectiva aqui do que a gente vem falando. Sentido da vida até o momento. Para Platão, buscar uma racionalidade idealizada, o bem supremo, buscar a bondade nos atos, né? Algo idealizado, perfeito. Né? Para Aristóteles, o sentido da vida se dá na felicidade, né? A felicidade como fim humano, como finalidade das ações e condutas do homem. Depois falamos de Epicuro. Epicuro que vai trabalhar com a ideia de que a felicidade está nesse trajeto, nesse cotidiano da minha existência, né? A felicidade, o sentido da vida está nessa ataraxia, nessa paz de espírito, nessa quietude da alma, numa rotina no qual aquilo que eu queira consiga ser realizado, esse aproveitar do caminho. A Poliana citou o carpe diem, né?
E essa ideia de aproveitar o cotidiano, aproveitar a vida, né? Que para o epicurismo tem a ver com essa vida no campo, essa vida rural, né? Não é essa fuga do urbano, do urbe, né? Mas é essa realidade de uma vida no qual o caminho é mais importante que o resultado final, do que as grandes conquistas, né? Uma outra corrente helenística também que eu separei aqui, que eu acho que vale uma citação, né? É a corrente do estoicismo, né? O estoicismo é uma outra corrente também que debateu muito sobre o sentido da vida, né? Que debateu muito sobre essa ideia de por que nós existimos, por que nós vivemos. E assim, mais uma vez você vai vendo, né, que ao longo da filosofia não existe muito um autor que não fale sobre esse sentido. Não existe um autor que não pense um pouquinho do porquê que nós estamos aqui, né? Agora, os autores do estoicismo, com destaque para um deles, que é o Sêneca, que talvez seja o mais importante dos autores estoicos, vai dizer que o sentido da vida é a aceitação daquilo que ocorre no seu cotidiano. E deixa eu tentar explicar isso. Essa semana eu estava com meu carro e eu bati meu carro, né? Óbvio que ao bater meu carro, a minha raiva ela vai num extremo muito grande, porque, pô, bater o carro, gasta dinheiro, bater o carro é algo que eu fico sem carro alguns dias, eu tenho que me deslocar sem carro, é problemático, é chato bater o carro, dá trabalho. Só que para os estoicos é algo muito simples. Eu tenho o que fazer depois que eu bati? Tem como eu voltar atrás? Tem como eu reverter esse processo? Não, então ignora. E quando eu digo ignora, é que para um estoico, ele vai dizer que eu tenho que aceitar de forma serena, o que ocorre comigo. É uma indiferença aos problemas da vida que você não tem como resolver. Os estoicos, eles são tão radicais com isso, que eles vão dizer assim, a vida, o sentido dela é você ir vivendo e, de certa forma, você ir aceitando a sua vida, o que ela vai lhe oferecendo. Então, você tem um parente e esse parente faleceu. Ai, eu vou ficar triste, deprimido. Um estoico diria, você pode salvá-lo? Você pode trazer ele de volta à vida? Não, então ignora. Então segue a sua vida. Então continua a sua existência. O estoico diz que o único sentido da vida é o ato de você aceitar de forma serena aquilo que ocorre com você, conjugado a tentar levar uma vida que seria uma vida virtuosa. O que é uma vida virtuosa? Uma vida virtuosa é uma vida com virtudes. O que é uma vida com virtudes? É uma vida com a capacidade de eu ter qualidades que gerem para mim uma vida melhor. Essas qualidades vão mudar de autor para autor. Vários autores do estoicismo vão falar para nós de virtudes diferentes. Pode ser a bondade, pode ser a ética, pode ser uma perspectiva de ser justo, de tentar gerar justiça. Então, os autores do estoicismo vão falar assim, ó, o sentido de você viver, você existe para você levar uma vida justa, ética, bondosa e aceitar serenamente o que ocorre com você. Aceitar serenamente os acontecimentos que se apresentam para a sua vida. Não se rebelar ou se revoltar para aquilo que acontece dentro da sua realidade. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer aqui uma rápida relação, né, com o que o Hamlet vai falar, é que o Hamlet, ele, em nenhum momento, né, trabalha com a idade uma tranquilidade, uma ataraxia. Repara, os autores da filosofia helenística vão muito contra o sentido da vida que o Hamlet estabelece, né? Se o Hamlet é um indivíduo que está indagando sobre a sua existência, está indagando sobre o motivo de ele existir, está indagando sobre a realidade do mundo ao seu redor, está indagando sobre a ideia de justiça, sobre a ideia de ética, de moralidade, né? Ele é tudo menos tranquilo. Então, os autores da filosofia helenística que estão falando para você assim, ó, ai, vida serena, vida tranquila, aproveitar o processo, né? Aceitar as coisas como ocorrem. Hamlet não está vivendo isso. Hamlet está vivendo uma vida de indagação, uma vida de questionamento, uma vida de suspeita para com as pessoas ao seu redor, uma vida de uma ojeriza, quase que um menosprezo, né, a algumas pessoas que estão à sua volta. Ou seja, quando eu falo do Hamlet, eu falo também de uma filosofia que vai contra a visão helenística, né? Uma forma de enxergar o mundo, olhar para a realidade, um entendimento do sentido da vida que vai muito contra aquilo que o Hamlet que os helenísticos vão estabelecer. Então, enquanto a filosofia helenística
defende a ataraxia, a paz de espírito, a tranquilidade da alma, o Hamlet é o contrário disso, né? Essa tranquilidade interior é tudo que ele não apresenta, é tudo que ele não vem a demonstrar, né? É tudo que ele não coloca para nós como uma possibilidade no seu cotidiano, na sua realidade. E um outro ponto, só para a gente passar aqui para os próximos autores, é em relação à morte, né? Porque o Hamlet trata a morte como um sentimento de angústia, né? Porque ele trata a morte como algo angustiante por ele não ter uma resposta clara acerca do que a morte é ou representa. É diferente dos autores helenísticos, né? Tem um autor helenístico do estoicismo, que é o Epiteto, né? Se escreve Epicteto, estava aqui, eu acho, no slide, né? Acho que estava aqui no slide sendo colocado, não estava não, mas se escreve Epicteto. Epicteto. O Epiteto, ele fala assim, cara, quando alguém morre ao seu redor, essa pessoa não morreu. Ela só foi devolvida para outro plano que não o seu. Então você não tem que ficar triste, não. Não tem que ficar angustiado, não. Não tem que sofrer com isso, não. E aí você vai vendo, né, como existe uma diferença desses autores, ou da forma de enxergar a vida que esses autores têm, e que a filosofia de Hamlet, ou que o Hamlet estabelece na sua vida, venha a ser colocada. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, alguém quer perguntar alguma coisa, eu não paro de falar aqui, não sei se alguém quer falar algo. Ô, Leandro, Fala aí. Pô, impressionante, então, como o Hamlet, eu não sei se falha é a palavra, né? Mas ele falha em ser cético, ele falha em ser epicurista, ele falha em Falha totalmente. Assim. Total, né? O Hamlet, ele é uma figura que é engraçado, né? Porque o Hamlet é um autor do século XVI, né? Mas, apesar de ele ser um autor do século XVI, ali de um período meio pós-renascença, ali, final da Renascença, a obra do Hamlet, filosoficamente falando, não a obra do Hamlet, a obra do Shakespeare através do Hamlet, ela é uma representação de uma filosofia muito mais contemporânea. A gente vai começar a perceber assim, o Hamlet não é platônico, ele não é aristotélico, ele não é epicurista, ele não é estoico, ele não é cético. Ele é o quê, então? Ele começa a se relacionar, a gente vai ver mais para frente, com alguns autores mais novos. E aí o Hamlet faz muito sentido quando a gente pensa, por exemplo, Albert Camus. Ele faz muito sentido, por exemplo, quando a gente pensa o Sartre. Ele faz muito sentido quando a gente pensa o Nietzsche, por exemplo, né? Então, ele, apesar de ser muito antes desses caras, a visão dele de mundo, a prática dele do mundo, era muito mais voltada para autores mais contemporâneos, né? Isso é século que 19, 20, por aí, né? O Nietzsche nasce em 1844, morre em 1900. O Sartre nasce em 1905, morre em 1980. Né? Então é bem recente. O Sartre morreu outro dia, morreu em 80. Outro dia é puxado, né? Mas para a gente, a filosofia é outro dia, é ontem, né? Interessante, é um caráter quase profético aí da obra, assim, no sentido dessa postura do personagem principal, né? Assim, cara, aquela frase que é a frase mais famosa lá, o ser ou não ser, eis a questão, aquela frase ali é existencialista, assim. É uma frase existencialista de uma corrente de pensamento filosófico que só vai ser desenvolvida no século XVIII, né? É uma frase existencialista. Ele não tem noção disso, é claro, mas é uma frase existencialista. Ele está debatendo a motivação da minha existência ali. Então, isso é uma frase muito ligada a uma corrente da filosofia que vai ser bem posterior, né? Povo, pessoas que estão aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar algo? Não? Todo mundo bem? Saudável? Em paz? Estou entendendo? Estou falando muito rápido, muito devagar? Manda uma mãozinha, pelo menos, para eu ver que tem gente aí, e a gente continua. Perfeito. Fala mãozinha, só manda exatamente a mãozinha, vocês são muito cara de pau, mas tudo bom. Vamos lá, vamos seguir. A gente, né, após falar aqui sobre essa perspectiva, né, dos autores mais antigos, a gente acaba por se encaminhar agora para autores um pouco mais novos, assim, lentamente a gente está subindo aí em relação à questão temporal. A gente tem, né, dois autores que são autores, né, são santos católicos também, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Você aprende na escola esses autores também. Eu não vou me alongar muito nas visões de Agostinho e de Tomás de Aquino, mas eu quero que você perceba uma coisa. Conforme a filosofia foi avançando, quando a gente chega na filosofia medieval, que é a filosofia que vai se desenvolver do século V até o século XV, a gente cria uma filosofia muito ligada ao contexto histórico à época, que era um contexto de domínio religioso, domínio da igreja, né? De um poder muito grande do cristianismo católico, de uma influência cultural muito grande do cristianismo, até porque não existiam estados nacionais de forma sólida como existe hoje, então a igreja representava um pouco desse papel de interação dentro do contexto europeu. E aí a gente tem duas coisas.
Para o Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, né, o sentido da vida é buscar a Deus. Então, assim, a todo comportamento que eu tenho, a toda motivação que eu tenho, a toda escolha que eu escolho para buscar a Deus, né? E, assim, é óbvio que nessa trajetória de buscar a Deus, eu vou ficar angustiado. É óbvio que nessa trajetória para buscar a Deus, eu vou me sentir inseguro. É óbvio que nessa trajetória para buscar a Deus, em muitos momentos, eu não vou sentir confiança que eu de fato estou no caminho certo. Mas ele vai dizer que eu, como homem, tenho que ter convicção de que existe um plano divino e que esse plano divino faz com que eu esteja buscando a Deus por algo maior, por algo eterno. Ele fala que a minha vida é voltada como sentido maior a buscar as verdades eternas, né? Ele fala essa frase que eu coloquei ali, né? Que o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Ou seja, o sentido da minha vida nunca vai ser completo enquanto eu não repousar em Deus, né? Eu vivo uma vida angustiada porque eu não estou ainda na percepção e no entendimento total da divindade. Então, Agostinho de Hipona, né, que não escreve lá no século IV para o século V, ele escreve o livro Cidade de Deus, né? Cidade de Deus não é só o nome do filme famoso, não, tá, gente? Cidade de Deus é o nome da maior obra, talvez, do Agostinho. E o Agostinho fala, né, sobre essa perspectiva de eu vivo para buscar a Deus. O sentido da minha vida não sou eu. O sentido da minha vida não sou eu. Ah, mas Agostinho também fala que o homem tem livre-arbítrio. Fala. Agostinho fala que o homem tem livre-arbítrio, estabelece a ideia de que Deus dá ao homem o presente da liberdade, mas Deus dá ao homem o presente da liberdade para ele buscar a Deus com essa liberdade, para ele se aproximar de uma ética cristã e não de uma ética pagã. Para quem não sabe, ética pagã vem de paganismo. Pagão era aquele que não era católico, era aquele que não era cristão, né, dentro do período medieval. Então, repara como existe uma quebra de organização de pensamento. Na filosofia antiga, Império Romano, mundo grego, um mundo politeísta, um mundo com vários deuses, a grande preocupação era: eu vivo para encontrar felicidade, eu vivo para encontrar a paz de espírito. Agostinho já vem e fala assim: não, eu vivo para encontrar Deus. Eu vivo, o sentido da minha vida é encontrar Deus. O sofrimento da minha vida, as dificuldades que eu tenho, é tudo bobeira, é transitório, porque eu estou lutando por algo muito maior que é a vida eterna. Então, seguir a Deus, me aproximar de Deus, é o que vai me levar a essa realidade, é o que vai compor uma vida no qual eu consiga ter um sentido baseado na divindade. O Tomás de Aquino, né, que, assim, eu sempre falo isso, e quando eu dou aula, mas é importante, como a gente está aqui no momento, vários de vocês nunca assistiram uma aula minha, não me conhecem, uma coisa importante é assim, Agostinho e Tomás de Aquino, quando você aprende na escola, você aprende um depois do outro. Então você tem uma sensação que eles são próximos, né? É a mesma época. Não, Agostinho é do século 4 para o 5, Tomás de Aquino é do século 13. Eles têm 800 anos de diferença. Você hoje tem a mesma diferença de tempo para Tomás de Aquino do que Tomás de Aquino tinha para Agostinho. Olha que loucura, né? Há 800 anos atrás existia Tomás de Aquino, né? Há 800 anos atrás. 800 anos antes de Tomás de Aquino existia Agostinho. Então, que na escola, como a gente aprende em sequência, parece que eles são muito perto, mas não são autores muito distantes. O Tomás de Aquino, ele já vai ser um indivíduo, né? Ele já vai ser uma figura santificada para a igreja e um indivíduo da filosofia, que vai dizer que é claro que eu tenho que buscar Deus, ele é um santo católico, então é óbvio que ele vai defender essa ideia, é óbvio que ele também vai defender a ideia de que Deus é um fim último, mas o que ele mais coloca, que eu acho que é diferente para a gente aqui no debate de hoje, é que o Tomás de Aquino, ele fala que Deus, a figura de Deus, é uma percepção de plenitude. Como assim uma percepção de plenitude? O Tomás de Aquino fala que chegar a Deus é estar pleno. Chegar a Deus é o que a gente vai chamar popularmente de céu, né? É a plenitude da existência. Então, da mesma forma que Agostinho fala que eu levo uma vida, o meu sentido da vida é buscar a Deus, para Tomás de Aquino, o sentido da vida é buscar essa plenitude. Mas a plenitude é Deus. Então, eu vou ter comportamentos que me beatifiquem. Eu tenho que levar uma vida santa, né? Tomás de Aquino foca na ideia de que eu tenho que levar uma vida santa, né? Eu tenho que tentar alcançar esse bem supremo, Leandro, mas eu sou um pecador, né? Eu sou um pecador, eu vou falhar, claro que você vai falhar, né? Você é um pecador, né? E mesmo você sendo um pecador, para Tomás de Aquino, é possível que você lute por essa realidade, lute por essa possibilidade. E aí,
mais uma vez, vamos relacionar aqui com Hamlet a cada momento que a gente vai falando dos autores, né? O Hamlet é cristão, né? O Hamlet é cristão na obra, né? E ele trabalha, né, muito a ideia de um atormentar-se acerca da ideia de estar cometendo algum tipo de pecado, né? Ao cometendo algum tipo de equívoco, né? Tem um trecho que fala assim, ó, o receio de algo depois da morte, a terra inexplorada de cujos confins jamais voltou viajante algum, perturba a vontade. Ou seja, existe, na lógica de Hamlet, uma preocupação com o divino. Por mais que a gente não possa considerar que o sentido da vida para o Hamlet é Deus, porque isso não fica claro para a gente, é inegável que existe uma preocupação de não ir contra Deus, porque ir contra Deus perturba a vontade. Então, ir contra a divindade é algo que perturba a sua realidade, gera uma angústia, gera um receio, como ele diz ali, né? Então, assim, a nossa vida, ela tem um sentido, né, para o Hamlet. Esse sentido pode não ser buscar a Deus, mas eu também não posso ir contra ele, tá? Eu não preciso ir contra ele, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Ô, Leandro, então esse é mais um ponto aí que Hamlet acaba se afastando da tranquilidade. Então, tudo que é filosofia que tem a ver com tranquilidade, aí parece que ele corre na direção oposta, né? Porque ele tem essa relação com Deus, mas não é uma relação de, estou próximo de Deus e da religião, então vou ficar tranquilo. É o oposto, né? Ele questiona se vale a pena continuar vivendo ou não, mas basicamente ele não se mata porque pode ir para o inferno. E tem essa cena também em que ele está vendo o tio, que ele sabe que assassinou o pai dele, por quem ele está super enlutado, está vivendo essa fase desgostosa da vida, e ele tem a chance de se vingar, que é o que ele sabe que tem que fazer, mas aí, por ele ver o tio meio que confessando que cometeu o assassinato, ele fala, não dá nem para matar esse cara agora, porque se eu matar, ele acabou de se confessar, e aí ele vai para o céu, então, meu Deus, o que eu faço? Posso fazer nada. Então, mesmo sendo um cara cristão, ele não consegue essa tranquilidade em Deus. Deus acaba sendo mais uma fonte de angústia para ele também. Acho que é perfeito, assim, porque é uma coisa inegável, assim, para todo mundo que é cristão, ou qualquer pessoa que crê no cristianismo, o sentido da vida acaba perpetuando, ou de alguma forma cruzando, tangenciando a Deus. Se você crê plenamente na ideia da divindade cristã, se você crê plenamente nos ensinamentos ligados ao cristianismo, você acaba tendo uma vida no qual, pelo menos, você reflete sobre o sentido da vida ser a divindade. Eu acho que o Hamlet é isso aí que você falou, assim, ele vai refletir sobre isso, mas isso não tranquiliza, porque ele não pensa assim, Deus é o bem supremo, então a minha vida é voltada para o bem supremo, para essa eternidade. Não, ele pensa Deus como uma figura de possível punição a ele. Ele pensa Deus como um Deus punitivo, como um Deus assim, Deus existe. Um sentido da vida, então, vai estar ligado a ele poder me punir. Porque se eu fizer algo errado, se eu me matar, ele me pune. Se eu matar alguém, ele me pune. O cara se confessa. Tudo que eu fizer, né, acaba gerando uma possibilidade de punição a ele. Então, lá na frente, né, assim, isso não vai, a gente não vai conseguir falar isso hoje, devido a questões temporais, mas, assim, existe o Nietzsche, né, o Nietzsche fala muito sobre a ideia de que, para o cristianismo, tudo é pecado, né, na ideia do Nietzsche, tudo que o cristianismo prega é pecaminoso. Eu gosto muito de ir para festas, não, luxúria, não pode. Gosto muito de comer, não, gula, não pode. Gosto muito de dormir, não, preguiça, não pode. Então, assim, o Nietzsche fala que tudo que o cristianismo, tudo que é bom, o cristianismo torna e transforma em pecado, né, e aí, tem uma coisa interessante, né, que essa ideia do Nietzsche é um pouco do que o Hamlet está pensando, assim, tudo que eu posso fazer é um pouco pecaminoso, então ele fica um pouco com medo dessa lógica religiosa, né? Tranquilo, gente? De boa? Vamos continuar aqui, né, porque aí, só fazendo aqui da tabelinha com vocês, assim, só para ver o que a gente já falou até o momento, né? A gente falou de uma lógica da antiguidade clássica, né? Na antiguidade clássica, a gente trabalha muito com a ideia de que, para o Platão, o sentido da vida é você buscar a idealização, buscar esse bem supremo, essa coisa idealizada, perfeita, né?
Para Aristóteles, o sentido da vida é você realizar a sua felicidade, é realizar o seu potencial, alcançar essa felicidade. Para os autores do período helenístico, a gente tem o sentido da vida maior como viver bem o dia a dia, como alcançar essa ataraxia. E para o cristianismo medieval, acaba que circunda muito a ideia do sentido da vida ligado à divindade, né? Ligado à ideia de Deus. E aí, a gente agora já entra em autores mais modernos, né? Para Kant. Eu estou dando um salto histórico agora gigantesco, tá, gente? Tomás de Aquino é um autor de 1225, é um autor do século XIII. Eu estou indo para Kant, que é um autor de 1724, né? Estou dando um salto aí de quase 500 anos, até porque seria impossível falar de cada um dos autores da filosofia dessa maneira. Mas o Kant é um autor que eu achei importante falar, porque, assim, o Kant, ele, na minha visão, ele é o pai da filosofia do direito, por exemplo, né? Se a galera quer fazer direito aí, assim, para mim, o Kant é o pai da concepção de um pensamento real sobre as regras, as leis, as normas, como nós conhecemos hoje. E o Kant fala uma coisa, que é o seguinte: repara que grande parte dos comportamentos que você faz, grande parte das ações que você realiza, grande parte das atitudes que você vem a tomar, grande parte da vida que você vem a ter, né? Grande parte de muita coisa que você realiza, você faz para ter algo depois. Pô, Leandro, não entendi. Repara, você está assistindo essa aula hoje, né? Às 8h19 da noite, não é porque você pensa, ai, adoro filosofia, queria muito assistir uma aula do Leandro, né? Ai, tô adorando o Hamlet, mais ou menos, né? Você está aqui por outro motivo. Você está aqui porque você está pensando, cara, eu tenho que assistir essa aula porque ela pode me dar argumentos que podem ser úteis para a redação da UERJ. Ou vou assistir essa aula que vai servir como revisão de alguns temas para a filosofia no vestibular. Você está aqui fazendo uma coisa, querendo outra. Repara, você está fazendo uma coisa, querendo outra. O Kant fala que o sentido da nossa vida é fazer o oposto. Como assim? O Kant fala que o sentido da nossa vida é fazer algo em que o fim desse algo seja ele mesmo. Olha, eu não entendi nada. Presta atenção. Para o Kant, o seu objetivo da sua existência, o sentido da sua vida é fazer algo por si só. Exemplo, eu vou assistir a aula pela aula. Não estou preocupado com prova, não estou preocupado com as consequências, não estou preocupado com o meu aprendizado. Eu vou assistir porque é prazeroso para mim estar naquele momento. Eu vou fazer as coisas por elas mesmas. Repara que quase tudo em sua vida você faz pensando na consequência. Você faz dieta para emagrecer, você vai à academia para ganhar massa muscular, você vai à escola para passar de ano, você estuda para o vestibular para conseguir uma vaga, você trabalha para ganhar dinheiro. A nossa vida é uma vida no qual você faz uma coisa para querer outra. Kant falava, você faz A querendo B. E o Kant vai dizer que o sentido da vida é o contrário. Para ele, o sentido da vida é eu agir de forma prática, no qual eu realize um ato por ele mesmo. Eu realizo um ato porque eu faço algo porque ele é certo por si só. Então, eu assisto a aula pela aula, né? Eu converso com a pessoa pela conversa, e não para tirar algo em troca ou para conseguir alguma coisa, né? O Kant trabalha com uma ideia de um sentido no qual a perspectiva acerca do que esse sentido, da onde esse sentido vem, é na ação. Eu sei que falando assim é muito abstrato. Talvez você já tenha tido uma aula na escola, que é uma aula muito famosa, que vários professores de filosofia dão, e eu me incluo nisso, que é uma aula dos bondes. Sabe aquele bonde? Ah, o bonde vai atropelar 5 pessoas. Você vira ou você não vira. Já tiveram essa aula alguma vez na vida? Né? Se você já teve essa aula alguma vez na vida, o Kant é o cara que fala para você assim, ó, você não vai virar para atropelar a pessoa no bonde, você não pode fazer nada de errado em nenhuma circunstância. Por quê? Porque para o Kant, eu devo ter e escolher ter comportamentos por eles em si. A consequência dos meus atos pouco importa. Então, para o Kant, já que o tema da aula é o sentido da vida, para o Kant, o sentido da vida é buscar ter ações que se encerrem nelas. É buscar ter ações em que eu ajo corretamente porque é o certo a se fazer. Porque é o que eu quero fazer, né? Não está em buscar algo a mais, não está em buscar algo além. Eu não posso trabalhar para ganhar, eu tenho que trabalhar pelo trabalho. Eu não posso estudar para passar no vestibular, eu tenho que estudar pelo estudo. Eu não posso ir à academia para tentar emagrecer, eu tenho que ir na academia pela academia, por aquele momento. Eu não posso comer para fazer uma dieta, eu tenho que comer pelo ato de comer. A ideia do Kant é que o sentido da minha existência, ele se dá na ação em si. O nome disso caiu no Enem ano passado, né? Chama-se imperativo categórico.
Imperativo categórico é o nome que caiu no Enem no passado, que é você fazer uma ação por ela mesma. Você fazer uma ação onde o fim é ela, e não a consequência que ela vai gerar, não a consequência que ela vai vir acarretar posteriormente, tá? E aí, a partir disso, a gente já vai encaminhar-se para o Nietzsche. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Até alguém mandou aqui, peraí. Delamare. Leandro, o conceito de banalidade do mal, da Hannah Arendt, pode ser usado para descrever Hamlet em relação à vingança dele? Cara, eu confesso, Delamare, que assim, eu tenho muitos pudores e muitas reticências com a tentativa de usar a banalidade do mal para tudo. Assim, deixa eu te explicar por quê, tá? Existe hoje em dia, né? Eu não sei de onde veio isso, assim, mas se criou uma loucura em que as pessoas já acham que qualquer tema de redação, o tema da redação é aquela doação de órgão, banalidade do mal. O tema da redação é meio ambiente, banalidade do mal, assim. Hannah Arendt virou tema para tudo. Só que a Hannah Arendt, quando você coloca ela em qualquer tema, é um pouco anacrônico. O que é anacrônico? É um pouco fora de contexto, né? Fora de contexto histórico, porque a Hannah Arendt, quando fala da banalidade do mal, ela quer dizer o seguinte: ela escreve esse conceito em um livro chamado Eichmann em Jerusalém. Esse livro chamado Eichmann em Jerusalém é um livro em que a Hannah Arendt acompanhou o julgamento do Eichmann, que era um oficial do nazismo, e nesse julgamento ela fala assim, cara, o Eichmann, eu achava que ele era um monstro. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando você pensa no Hitler, por exemplo, você pensa num homem diabólico, monstruoso, amedrontador, né? Só que o Hitler era uma figura que tinha família. Hitler foi casado, né? Hitler foi uma figura que era vegetariano, o Hitler, né? Hitler tinha família, amava sua esposa, Eva Braun. Hitler foi uma figura que tinha amigos, tinha cachorros, o Hitler. Hitler ria na família. Onde eu quero chegar, né? O Hitler é uma pessoa comum em certo estirpe, com certo recorte de comum, por favor, tá? E o Eichmann, quando ele chega para o julgamento, se esperava um homem diabólico, um oficial nazista. Era um homem simpático, educado, bom marido, bom filho, bom pai. E aí a Hannah Arendt cria esse conceito de banalidade do mal, muito mais com a ideia de dizer assim, olha, nós não podemos considerar que o mal está numa figura meio vilã. Sabe um vilão igual o super-herói? Não, não, não. O mal, ele está em qualquer pessoa. O mal pode estar na Priscila Gomes, pode estar na Beatriz Martins, pode estar no William Moura, pode estar na Della Mari. O mal pode estar em todos nós. A banalidade do mal é tirar a ideia de que o mal vem de uma figura amedrontadora, vilânica, e sim que todo mundo pode ser mal. Então, para usar Hannah Arendt nesse texto, né, para usar Hannah Arendt ligado ao tema, é só se você quiser dizer, né, que todo mundo na obra poderia ser mal. Que o mal não é exclusivo de uma pessoa diabólica. E que o mal é uma figura que pode estar embutida em todo e qualquer indivíduo. Fala aí, Poliana. Eu queria aí contribuir com a pergunta da Isabela, porque há uns anos, Isabela, as pessoas descobriram Hannah Arendt para a UERJ, como o Leandro está falando, né? Para o Enem ela já tem um tempo, mas para a UERJ ela foi descoberta quando a UERJ escolheu um livro chamado Não Me Abandone Jamais. Não Me Abandone Jamais era uma ficção científica distópica em que se criava clones para doar os órgãos deles para os originais deles, né? Então, eu teria uma clone minha, por exemplo, e ele me doaria todos os órgãos que eu viesse a precisar, caso eu precisasse. Então, era como se fosse um step, né? Fazendo uma péssima metáfora aí aos pneus. E aí as pessoas deram a colocar Hannah Arendt nesse tema, já que a ideia de você ter um clone apenas para que ele possa doar órgãos para você era banalizar o mal, né? E aí elas banalizaram a nota, assim, as notas foram bem aquém, Isabela, né? Todos os meus alunos que fizeram uso desse, eu não quero chamar de repertório, vou chamar de conceito, como se chamou, desse conceito, as notas ficaram bem aquém, assim, 16 abaixo, 14, 12, então acho bem bom você evitar esse tipo de, para além do que o Leandro falou, né, evitar também para que você não incorra aí nesse desconto, sabe? Era isso. Tem mais pergunta aqui? Acho que não. A Delamara acabou perdendo um repertório.
A Priscila falou que eu tô odiando o repertório de bolso. Cara, assim, a Poliana agora vai me xingar, mas assim, acho que pro Enem tem repertórios de bolso muito bons, tá? A Poliana vai me xingar. Eu acho que tem alguns que realmente são mais passíveis de serem adaptados a muitos temas, né? Pô, você adaptar um Habermas, um Kant para muitos temas, eu acho que tem muito tema que ele realmente encaixa. Agora, pô, Hannah Arendt eu acho muito anacrônico quando usa ela, assim, pelo menos na minha cabeça, eu vejo assim, cara, não faz sentido, a Hannah Arendt não falou isso, né? E assim, acho que você pode sempre pensar assim, você pode pegar, vou meter aqui na área do William e da Poliana, mas você pode pegar um corretor, tem alguém que leu, cara. Se pegar um corretor que leu Hannah Arendt, ela vai perceber, né? Ele vai perceber. Então, assim, é um perigo, né? Que você acaba gerando aí. Mas vamos continuar aqui, vamos avançar. Eu estou quase chegando onde eu quero chegar, né? Sei que já estou aqui com 1 hora falando já, mas eu já estou quase chegando nos autores que eu quero chegar aqui. O primeiro autor que eu queria muito chegar, na verdade, dos 3 que eu quero chegar, era o Nietzsche, né? O Nietzsche, ele fala uma frase que eu acho, assim, incrível, né? Que o Nietzsche fala assim: aceite o vazio existencial. O que o Nietzsche quer falar quando ele fala assim, aceite o vazio existencial? O Nietzsche vai dizer que, historicamente, a gente colocou o motivo para nós existirmos em algo. Para Aristóteles, eu nasci para ser feliz. Para os helenísticos, eu nasci para encontrar a ataraxia. Para Agostinho, Tomás de Aquino, eu nasci para cultuar e para me aproximar de Deus. Para o Kant, eu nasci para fazer e realizar atos por si só. O Kant vai dizer assim, ó, você nasceu... Desculpa, o Nietzsche vai dizer assim, você nasceu para nada. Aceite o vazio. Aceite que você não nasceu para nada. Aceite que você nasceu sem nenhum fundamento e sem nenhum sentido dado. Então, quando a gente fala de sentido da vida, né, para o Nietzsche, o sentido da vida é não ter propósito, né? O sentido da vida é você entender que você não nasceu para nada, que você não serve para nada, você é inútil. Inútil em relação à existência. E pensar isso tem um lado bom e um lado ruim. Pensar isso, segundo o Nietzsche, faz parte da morte de Deus. Como assim morte de Deus? Né? O Nietzsche é um autor que vai ser muito ofensivo para o cristianismo, porque o Nietzsche vai falar assim, ó, Deus está morto. Né? O homem criou Deus quando precisou e o homem vai matar Deus quando ele precisar. Né? Então, assim, o homem não precisa mais de Deus para tentar encontrar um sentido para a sua existência. Né? O Nietzsche vai dizer assim, cara, o homem ele consegue ter convicção e perceber que ele não existe para coisa alguma, que a realidade e a vida dele não serve para nada. Tem uma frase do Nietzsche também que ele fala assim, perguntavam muito ao Nietzsche, né? Assim, legal, você tirou Deus, você está dizendo que Deus não é o sentido da vida. Então, qual o sentido? Ele fala assim, não esperem de mim que eu erija novos ídolos, que os antigos já aprendam antes, quanto custa ter pés de barro. Como assim? O Nietzsche quer dizer assim, não espere de mim que eu vou colocar alguma coisa no lugar de Deus. Eu não quero colocar nada no lugar de Deus. Eu quero que antes todo mundo entenda que não tem ídolo, que é tudo de barro, quebra, é inútil, não serve para nada. E aí, ele vai dizer assim, se eu não nasci para motivo algum, se eu não nasci para nada, se eu não tenho motivo para minha existência, se a minha vida não tem um sentido prático ou factual, como Nietzsche defende, existe um perigo nisso. Porque se eu não nasci para nada, existe um período muito grande de eu entrar numa resignação e num pessimismo. E o Nietzsche, por muitas pessoas, é visto como um autor pessimista. Um autor pessimista porque ele vai entrar nesse encaminhamento do tipo assim, opa, não sirvo para nada, então eu não sirvo para coisa alguma, logo eu vou viver uma vida triste, resignada, no qual eu não tenho motivo para existir. Só que o Nietzsche vai dizer, você não nasceu com um motivo para existir. Você não nasceu com um sentido, mas tu pode escolher o teu. Tu pode criar o seu. Então o Nietzsche vai falar tipo assim, ó, você não nasceu com um motivo pré-determinado. Você não nasceu para ser feliz, não nasceu para encontrar ataraxia, você não nasceu para cumprir regras morais, você não nasceu para cultuar a Deus, você não nasceu para nada. Mas se você quiser criar um motivo para você, um valor para você, cria aí, é contigo, né? Inclusive ele fala que é importante criar. O Nietzsche vai falar assim, é importante você se tornar o que ele chama de o além-homem. O que é o além-homem? É aquele que consegue criar um motivo para a sua existência. Então ele vai falar assim, ó, você não tem um motivo para existir, mas se você tiver afim, crie o seu. E se você criar, é bom. É bom porque você vai se tornar alguém que está superando os motivos para existir que sempre foram lhe dados. Porque, vamos combinar, tem um monte de sentido da vida que foi sendo dado a nós.
te deram um sentido de você ter que ter família, te deram um sentido de você ter que cultuar a Deus, te deram um sentido de que você tem que ter filhos, te deram um sentido de você tem que trabalhar, te deram um sentido de você tem que ser uma pessoa super educada, foram te dando sentidos na sua vida. Foram te colocando coisas que você tem que seguir como um sentido fundamental. O Nietzsche vai dizer assim, não tem não, tá? Faz se você quiser. Aceita que você não tem um propósito e escolha qual é o seu destino. E a partir do momento que você escolheu o seu destino, o ame. Como assim o ame? A partir do momento que você escolheu o destino que você vai ter, ou melhor dizendo, o valor que você vai perseguir, o sentido da sua vida que você vai perseguir, ame esse sentido, lute por ele, né? Lute por ele porque ele vai ser importante, né? Ao longo da sua vida, tá? E aí, né? Mais uma vez aqui algumas conexões, né? O que eu enxergo de conexão aqui no caso, né? Que a gente pode ligar a essa ideia do Nietzsche, principalmente, né? Repara que eu acho que aí a gente já começa a encontrar agora uma lógica de autores que se aproximam mais daquilo que o Shakespeare vai colocar no Hamlet, né? Por quê? O Nietzsche está falando assim, ó, o mundo não tem regras determinadas. O mundo, ele é criado a partir de um sentido que você dá a ele. E aí eu já acho que o Hamlet vai estabelecer e vai perceber isso muito rapidamente quando ele começa a reparar na Dinamarca e começa a reparar que é tudo meio corrompido. Os valores, as regras são meio distópicas ali, né? Dentro da nossa realidade. Existe uma corrupção quase que inerente. E aí eu já acho que a lógica do Hamlet se liga muito mais com a lógica do Nietzsche de pensar assim, cara, não tem uma regra determinada, não tem uma forma única de agir, e você vai ter, né, que criar esse sentido para você. A diferença, eu acho, que o Nietzsche enxerga que você tem que criar esse sentido para você. Eu, pelo menos, não consigo enxergar no Hamlet criando esse sentido. Não sei se o William ou a Poliana conseguem enxergar, né? Então, eu acho assim, o Nietzsche fala, ó, não existe um sentido determinado. Se você quiser, crie o seu. É bom que você crie, né? Eu acho que o Hamlet, ele não vê esse sentido, mas eu não consigo ver se ele cria esse sentido para ele, né? Na minha leitura, não. Eu entendo que, assim, ele flerta com niilismo, mas ele não consegue também, ele fracassa também em ser um niilista completo, porque por mais que ele viva essa questão da decadência dos valores morais, enfim, do conhecimento, da realidade em volta dele, que ele considera, que ele vai chamar de podre, né, enfim, desse palco que é a sociedade na qual ele vive, ele simplesmente não consegue lidar com isso como um niilista lidaria, né? Que você deixar para lá, ou então e fazer outras coisas, tipo, tá bom, é assim mesmo, vou encontrar o meu sentido aqui para minha vida. Não, ele simplesmente para nesse ponto e vai viver a angústia dessas percepções que ele tem aí sem conseguir dar esse passo a mais aí de ser o super-homem, né? Eu concordo, assim, eu acho que assim, a gente começa a ver no Nietzsche assim, algum traço de algo que o Hamlet conseguiu assimilar, assim, que eu digo, conseguiu assimilar essa ideia de, pô, não existe um sentido claro. A diferença, como você falou, é que assim, ele não vê um sentido claro, mas o Nietzsche fala, então cria um. O Hamlet não consegue. E aí eu acho que a gente chega agora, para mim, nos autores, né, que são os autores que aí, para mim, bate perfeito, assim, é muito Hamlet, assim, que é o existencialismo, né, que é a lógica existencialista. Quando nós falamos de existencialismo, tá, gente, a gente tem um conjunto enorme de autores que nós poderíamos trabalhar. A gente poderia falar do Sartre, da Simone de Beauvoir, do Heidegger, do Kierkegaard. Tem muitos autores dentro do existencialismo. Eu vou escolher o Sartre para trabalhar porque é o mais conhecido, é o mais notório, e é também aquele que eu acho que, de fato, foi o precursor de algumas das ideias que a gente vai aqui estabelecer, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando eu falo do Sartre, o Sartre é um autor, gente, muito recente. Ah, Leandro, eu em 80, minha mãe estava nascendo, sei lá, meu pai estava nascendo, beleza, né? Mas ele é muito recente, gente. O Sartre morreu em 80. O Sartre viveu em Paris, ele é um parisiense. O Sartre foi um cara que viveu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ele viveu a Guerra Fria.
Então, o Sartre é um cara que viveu todas as coisas que você está acostumado a viver e aprender na escola. E o Sartre tem uma frase, que é uma daquelas frases clichês, mas que ajuda muito a entender ele, que o Sartre fala assim, ó, a existência precede a essência. Né? Você já ouviu essa frase, obviamente. Essa frase, a existência precede a essência, é uma frase em que o Sartre está dizendo mais ou menos assim, ó, você não nasceu com uma essência predeterminada. Você não nasceu com uma definição acerca de quem você é ou o que você deve ser. Você, ao longo da sua vida, vai existir e conforme você for existindo, você vai se formulando. Conforme você for agindo ao longo do seu dia a dia, do seu cotidiano, conforme você for fazendo escolhas, conforme você for tendo opções, você vai criando a sua realidade. Ah, Leandro, então ele é meritocrático, né? Não, não, calma, respira. Não é isso não. Por quê? Ele não está dizendo que as escolhas entre as pessoas são iguais. É óbvio que um milionário tem escolhas diferentes de um miserável, é óbvio. Ele não está dizendo que todo mundo parte do mesmo ponto, ou que todo mundo vai chegar ao mesmo ponto, ele não diz isso. O que ele está dizendo é, não existe uma essência que te determine. Você não é uma pessoa que está definida a ser de nenhum jeito, você não é uma pessoa que está definida a ter nenhuma característica, você não é uma pessoa que está destinada a ser coisa alguma. Agora, você, conforme for existindo, conforme você for fazendo escolhas, você vai definir a quem você é. Ele tem uma frase que ele fala, o homem está condenado a ser livre. Quando ele fala que o homem está condenado a ser livre, o que o Sartre quer dizer? Cara, você é livre, né? Parabéns. Só tem um problema quando você é livre. De quem é a culpa se der errado a sua vida? Sua. Parabéns. Né? Então, quando eu sou livre, o culpado por tudo que ocorre na minha vida sou eu. Quando eu sou livre, sou eu com minhas escolhas que vão fazendo a quem eu sou. Então, se a minha vida for um fracasso, a culpa é sua. Né? Se a minha não, se a sua vida for um fracasso, a culpa é sua. Né? Eu sei que esse é um péssimo tema para se ter no ano de vestibular, né? Porque assim, ele está falando tipo assim, você não passou, a culpa é sua. Se algo deu errado na sua vida, se as escolhas que você fez não levaram ao seu resultado que você esperava, a culpa é só sua. Só que ele vai falar assim, é muito ruim viver assim. Né? O Sartre vai dizer que é muito ruim a gente ter clareza de que as nossas escolhas são culpas nossas, né? Que as nossas escolhas vão gerar uma responsabilidade a nós. E aí ele fala que a gente vive angustiado. A gente vive angustiado entre o que nós somos e o que nós poderíamos ser. A gente vive angustiado. O sentimento de angústia, cara, é um sentimento muito sartriano. É tipo assim, ele fala que é um sentimento quase de náusea, né? Igual um vômito mesmo, assim. É um sentimento de ficar cogitando que poderia ser daquilo que eu fiz, daquilo que eu não fiz. E, cara, a gente pensa isso o tempo todo. A gente fica angustiado com as possibilidades das escolhas que a gente faz, das decisões que a gente toma, das escolhas que a gente não faz. E aí o Sartre vai dizer, esse sentimento de angústia nos acompanha. E ele é muito ruim. Ele é tão ruim que muitas vezes eu não quero senti-lo. E quando eu não quero senti-lo, o que eu faço? Quando eu não quero senti-lo, eu começo a culpar algo fora de mim por quem eu me torno. Então eu vou dizer que eu sou quem eu sou, é porque é meu ascendente, é minha lua em câncer, né? É Mercúrio retrógrado, é uma fase ruim, aí tá acontecendo coisa ruim, né? É porque meu pai e minha mãe me criaram de um jeito assim, ou porque Deus, né? Deus tem planos para mim. Deus escreve certo por linhas tortas. A ideia do Sartre é que quando eu culpo algo fora de mim mesmo por quem eu sou, eu estou imediatamente agindo de má fé. Porque eu tenho que assumir a minha angústia. Eu tenho que assumir a minha existência como sendo uma existência no qual eu que a criei, eu que a delimitei. Então eu vivo angustiado pelo que poderia ser, pelo que eu poderia agir. E aí você entende por que eu estou dizendo para vocês que eu acho que o Sartre é o autor mais facilmente relacionado à ideia do sentido da vida para o Hamlet. Por quê? O sentido da vida para o Sartre é você que cria, com suas escolhas. E quando o Hamlet debate sobre, pô, vou matar, não vou matar, vou me vingar, não vou me vingar, ele está cogitando as angústias que ele vai ter através das escolhas que ele for determinar, através das escolhas que ele for optar por ter, optar por agir. Beleza? Esse você já acha que combina mais, William? Acho que tem mais a ver aí? Já é mais Hamlet para você? Ah, totalmente. Especialmente essa ideia da náusea, né? É até um bom termo que dá para vocês usarem na redação, porque
é uma maneira de expressar esse sentido da angústia que o Hamlet está sentindo o tempo todo, toda vez que ele tem que tomar uma decisão, que ele até sabe qual é a decisão. Muitas vezes a gente pensa que ele está só indeciso, mas ele meio que sabe, ele não consegue agir, né? Justamente por ele estar angustiado. Então, assim, realmente, de helenista, o Hamlet não tem nada. Assim, assim, e é engraçado que assim, é tão óbvio assim, que eu acho que tem uma relação sartreana aí, que teve uma questão no Enem, em 2018, se não me engano, que colocou um trecho do Hamlet, o trecho do ser ou não ser de questão, gabarito era existencialismo. Na prova de humanas, na prova não de linguagem, na prova de humanas. Assim. Então, assim, até o próprio Enem, quando já cobrou questões sobre essa temática, né, do existencialismo, já colocou trechos do Hamlet, assim, porque é muito nítido que a debate do ser ou não ser, né, é um debate de tipo, pô, agir ou não agir? Qual a consequência? O que vai se dar? O que vai ocorrer? Qual a consequência que eu vou ter? E se responsabilizar por isso, dói, é dolorido, é custoso, né? Então, às vezes, eu fujo desse processo. Então, mesmo que eu tome a decisão, como o William falou, eu fujo um pouquinho porque esse sentimento me toma, ele me consome, né? Esse sentimento acaba sendo meio que responsável por quem eu venho a me tornar. Então, a náusea acompanha a sua existência, né? O Sartre, ele fala que você é um projeto de si mesmo. Como assim um projeto de si mesmo? O que é um projeto? Um projeto de uma casa, o que a casa vai ser. O Sartre fala que você é um projeto de você. Como assim um projeto de você? Você vai se tornar algo. Você vai se tornar alguma coisa. Como? Com suas escolhas. Só que você fica angustiado por saber que essas escolhas vai te tornar alguma coisa. Isso te deixa nauseado, tá? Segundo ele. E aí, gente, para a gente terminar, né, eu também coloquei aqui... Leandro, Oi, fala só aí. espera um instantinho, que tem duas perguntas aqui. Na verdade, tem Priscila que disse, acho que daí nasce associação com ser ou não ser? Leandro, aproveitando para complementar a pergunta, vocês estão me ouvindo? Oi? Tô te ouvindo, que eu estava lendo as Ah, perguntas. tá. Não sei, tem essa ideia no Sartre de que não agir também é uma forma de agir ou não? Sem dúvida alguma, não agir é uma forma de agir para o Sartre, assim, porque para o Sartre, quando eu opto por não fazer nada, eu tenho angústia. Quando eu opto por fazer alguma coisa, eu também tenho angústia. A angústia é inevitável. É inevitável. Assim, eu, como um ser vivente, eu, como um ser existente, eu tenho angústia. Eu tenho angústia. Então, a não ação é uma escolha para o Sartre. É diferente para o Kant. O Kant, por exemplo, não fala. Para o Kant, o não agir não é uma ação. Sim, eu estou vendo uma situação, não vou fazer nada. Isso não é uma ação para o Kant. O Sartre fala que não. Quando eu vejo uma ação e eu escolho não fazer, eu estou optando. Né? Então, é uma relação também ligada, né, é uma escolha do indivíduo. E essa escolha também é uma escolha angustiante, mesmo o não agir, mesmo o não se comportar, mesmo optando por não fazer alguma coisa. Né? Poliana falou ali, o inferno são os outros. Cara, assim, é bizarro que o Sartre ficou famoso pra caramba por essa frase, né? Do inferno são os outros. Mas ele fala essa frase meio ironicamente, né? Tipo assim, as pessoas dizem que o inferno são os outros, para não assumir que o inferno são elas mesmas, né? A Priscila falou, acho que daí nasce a associação com o ser ou não ser. É isso aí, né? É daí, assim. A associação do existencialismo com o ser ou não ser vem dessa relação. A Maria, como posso abordar o existencialismo sem ficar com muita cara de Enem? Cita um filósofo... Ih, não sei. Poliana, responde aí. Vamos lá, vou começar, acho que o William vai complementar aí, Maria, para tentar te ajudar. Eu acho que você pode citar o existencialismo como um conceito, né? Não é isso, Leandro? Um conceito? É uma corrente filosófica. É uma corrente filosófica. Então, acho que você pode citar como uma corrente filosófica. Afinal de contas, a UERJ sabe que você estudou filosofia, a UERJ sabe que isso é um conteúdo de ensino médio, não é isso, Leandro? Que ano que dá isso? Depende da escola, mas normalmente no terceiro ano mesmo. É isso. Então, dá no terceiro ano. Esse é um conhecimento que você tem. O que é muito diferente, Maria, de você citar, por exemplo, o livro da onde o Leandro tirou essas referências, né? O livro de Sartre, especificamente. Ou você citar, por exemplo,
O Inferno São os Outros, que eu coloquei aí no chat. Vocês não leram esse livro, né? Então, como é que vocês citariam? O ponto da UERJ não é, pelo menos não o que a UERJ própria diz dela mesma lá no site, né? Na revista UERJ. Isso aí é a UERJ falando, não sou eu falando. É a própria UERJ, é o Gustavo Bernardo. Ele diz que não tem problema colocar argumentos de autoridade. Então, o existencialismo, por si só, a corrente filosófica, a definição de existencialismo, já é um argumento de autoridade. Maria, e isso não está proibido de colocar. O que a UERJ diz é que quando você coloca um autor, como o Enem também, né, as pessoas colocam, e agora o Enem está chamando até isso de repertório de bolso, que é um repertório que, de repente, não tem tanta pertinência, não tem tanto a ver, ou até tem pertinência, até tem a ver, mas você não sabe profundamente sobre aquilo, você está colocando só para constar, isso não é bem-vindo. Isso é a mesma coisa que não argumentar. Então, eu acho que a saída é você falar, colocar como um conceito, como uma corrente, como uma definição, dessa maneira. Aí você pergunta, cita um filósofo especificamente ou fala sobre a corrente em geral? Vou deixar para o William responder para você. A questão maior para mim, Poliana, é isso que você já falou, que eu assino embaixo. Na redação da UERJ, o que não pode é estar aquele repertório que é só para cumprir um quadrinho, que é só para estar lá porque eu preciso ganhar o ponto nessa competência. Na prova da UERJ, você não vai chegar lá e dizer o existencialismo é uma corrente filosófica que afirma tal, tal, tal coisa. Na obra, Hamlet é existencialista por causa disso, 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 daquilo. Ponto. E fechar ali e achar que acabou. Não. A UERJ vai avaliar o seu texto nas relações profundas entre a leitura que você tem do livro, o repertório que você tem para fazer essas conexões e a leitura que você tem da realidade. Então, o que você precisa fazer na prova da UERJ, para usar o existencialismo, é mostrar como ele acontece no livro. Você pode trazer uma cena do livro e dizer como essa angústia que o Hamlet sente é para o Sartre, essa ideia de náusea. Você pode trazer um dilema da obra e dizer como esse dilema lembra o existencialismo, que é essa corrente filosófica que enfatiza que a vida não tem um sentido pré-determinado e que a gente é responsável por criar significado por meio das nossas escolhas, e você vai dizer como isso acontece na obra, como isso acontece no Hamlet, para fazer uma ponte aí com a realidade. Você não vai escrever uma linha definindo um conceito, você não vai só dizer, Sartre dizia que, como é a frase? A existência precede a essência, ponto, e achar que ganhou o ponto ali. Não é, você tem que mostrar a relação, é isso que importa para a UERJ. E aí, Maria, só para a gente finalizar a sua resposta, a sua pergunta, é claro que a aula que a gente está tendo, todas as que a gente vai ter até a prova, né, tentam estimular isso, entende? Mas não quer dizer que o Leandro vai dar essa aula só aqui para mim, né, ou para cá para o curso. Não é isso, Leandro. O Leandro vai falar disso em alguns lugares. Tal qual ele vai falar, muitas pessoas vão conhecer e chegar à relação que Sartre, de repente, tem com Hamlet. Aí você imagina, você chega lá e a sua redação, que você achou, de repente, que estava sendo a única que estava falando sobre Sartre, com uma citação, deixa de ser a única que está falando sobre Sartre. É como a frase ser ou não ser essa questão vai ter aí a gente tem uma aflição, eu e o William, para fazer com que vocês usem essa frase sem que ela tenha uma relação com o que você está dizendo. Não quer dizer que seja proibido colocá-la. A questão é que, como é a frase mais famosa do livro, e talvez a frase mais famosa de Shakespeare, e ela atravessou muitas gerações, a maioria das pessoas vai ter uma tendência a colocá-la. Então, a gente sempre fica um pouco receoso. A palavra acho que é essa, assim, cuidado para que vocês não sejam descontados. Acho que é essa a ideia, não é isso, William? Com certeza. E sempre pensem que a banca da UERJ não é uma banca em que, entre aspas aqui, se mostrar, se exibir, vai dar certo. Você tem que sempre usar os conceitos a serviço da sua própria leitura. Você tem que usar os conceitos sempre pensando assim,
Hamlet sentiu esse tipo de angústia naquela situação lá dele. Em quais situações do nosso mundo atual a gente também pode sentir esse tipo de angústia, sabe? E que problema isso está trazendo para o mundo? É nisso que vocês têm que pensar, porque quando vocês pensam nisso, aí sim a chance de ter uma resposta única, uma resposta diferenciada, mesmo que outras pessoas citem o mesmo repertório, aí sim é maior e vocês conseguem alcançar as notas mais altas. Ouvindo o William falar, Maria, eu pensei assim, imagina que você consegue comparar a angústia que o Hamlet, ou qualquer personagem do livro, a gente está falando Hamlet aqui, porque ele é o personagem principal, mas você pode falar sobre qualquer outro personagem, é inclusive bem interessante, quando você foge aos outros personagens. Então, imagina que você compara a angústia que algum personagem está sentindo com a angústia que o Felca sentiu sobre ver os vídeos e ter a necessidade de fazer um vídeo sobre a adultização, que ele demorou 1 ano para conseguir fazer. É esse tipo de relação que a UERJ quer ver. Não necessariamente o Felca, ou não necessariamente um influenciador, mas algo do mundo contemporâneo que se assemelha à literatura. É como se a gente tivesse obrigatoriamente tendo que colocar a verossimilhança, né, externa. A gente tem que conseguir fazer essa associação, o que está no livro com o que está na vida real. E é essa associação que vai te dar argumentação. Não é você colocar o Sartre, o que ele disse, apesar de você, obviamente, poder colocar o Sartre nisso, mas não é o fato de ter colocado o Sartre que vai te dar o ponto. Não sei se a gente conseguiu te explicar. Fala aí. Isabela fez outra pergunta. Eu precisaria parafrasear e citar que foi o filósofo depois com o nome dele? Ou eu posso só citar o conceito sem abordar o autor? Eu acho que a gente já respondeu, Isabela. Você entendeu? Caso não cite o autor, é bom pelo menos citar a corrente, né? Agora você falou dessa questão de outros personagens, Poliana, eu lembrei da Ofélia, né? Que é coitadinha ali, fica no canto completamente sem liberdade alguma, sofrendo uma pressão externa absurda, que é Para além de ser uma das poucas personagens femininas do livro, né? Sim, é uma das poucas personagens femininas do livro, é uma personagem completamente controlada. Ela não tem liberdade para fazer nada. Uma hora ela é controlada pelo pai, o Polônio, né? Outra hora ela é controlada pelo Hamlet. Então ela meio que vive aprisionada por essas expectativas aí, né? Tanto do pai quanto do namorado. Então ela tem essa vida que é justamente guiada pelo olhar aí, pela regra dos outros, de modo que ela acaba perdendo não conseguindo desenvolver essa autenticidade e sofre, né? O que aí, pelo que a gente conseguiu pegar da aula do Leandro, pelo menos eu, dá para correlacionar que para Sartre ela não consegue exercer essa liberdade dela de forma plena, né? Se a gente for pensar assim. Maria resumiu aqui, fugir das associações mais rasas, estilo Enem, ajudaram muito. Sim. Só para falar do último aqui, né, que eu deixei umzinho aqui para o final, né, que é uma figura que é menos citada, né, o Camus, mas eu acho que ele também traz uma noção de sentido da vida que eu acho que é interessante, assim, que eu acho que é bem ligada ao nosso cotidiano e é bem ligada à realidade contemporânea, assim. O Camus, ele fala do absurdo, né, ele fala assim, a vida é absurda, e a gente fica buscando um sentido em uma vida que é absurda. Então, a gente fica tentando encontrar um sentido em algo que não tem. Então, é meio que uma rotina humana, quase que uma naturalização do homem, tentar encontrar um sentido em algo que não necessariamente possui um sentido. E aí, como a gente fica tentando encontrar um sentido em algo que não tem um sentido, é óbvio que a gente vai ficar um tanto quanto frustrado nessa relação, porque eu fico tentando encontrar uma motivação para minha existência em algo que não tem a motivação necessária dentro da minha existência. E aí, qual é o sentido da vida, então, para ele? O sentido da vida é fugir do absurdo, né? Quer dizer, desculpa, não fugir do absurdo. Como assim não fugir do absurdo? Entender que a vida é absurda, assumir isso, a vida é absurda, ela é ocasional, a vida ela é sem sentido, mas eu vou enfrentar esse absurdo. E o que ele quer dizer com enfrentar esse absurdo? É eu começar a tentar achar sentido em tudo que eu faço. É começar a tentar encontrar sentido em pequenas realizações que eu venho a deter. Helena, como assim? Eu, por exemplo, estou dando uma aula para vocês.
Essa aula não faz sentido nenhum para Campos. Não tem qual o sentido de estar aqui uma pessoa numa tela falando para outras pessoas ouvindo numa tela para fazerem uma prova para entrar numa universidade? Não tem muito sentido, não. Se a gente for pensar de forma clara, não tem lá muito sentido, não. Mas o Campos vai falar assim, crie um sentido para cada microtarefa que você venha realizar. Então, eu, Leandro, vou criar um sentido para eu estar aqui. Vai ser o sentido de pensar, não, falar sobre filosofia faz que as pessoas pensem melhor, gera uma sociedade com indivíduos mais reflexivos, gera uma sociedade mais coerente, que vai gerar uma vida melhor para as pessoas. Eu posso criar na minha cabeça esse sentido. Você pode estar criando assim, não. Assistir essa aula faz que eu tenha reflexões que possam gerar para mim um maior impacto intelectual, que me torne uma pessoa mais interessante. Sei lá, você vai criar. Mas a ideia é que eu tenho que criar sentido para as pequenas coisas que eu realizo, porque no macro é tudo absurdo. É tudo absurdismo. É tudo uma realidade em que não existe uma coerência para as questões ao meu redor. E vamos combinar que não tem muita coerência mesmo, não. Né? Eu estava, por exemplo, agora vindo para cá, eu saí de um colégio que eu estava na Barra, estava vindo para cá, e no caminho eu vim ouvindo um podcast falando, né, porque o governo americano está levando navios para encostar na costa da Venezuela. Vocês não estão sabendo disso, né? Está rolando esse negócio. Ao mesmo tempo eu estava ouvindo, não, porque o pastor Silas Malafaia foi indiciado. E eu estava ouvindo, não, porque meu time de futebol, o Flamengo, ganhou na Libertadores. E eu estava ouvindo, não, porque hoje teve um acidente no trânsito na Avenida Brasil. E acidente na Avenida Brasil, um time de futebol ganha um jogo, aviões... navios na costa de um país, possibilidade de guerra, um pastor sendo indiciado. Onde eu quero chegar? As coisas que a gente conecta não tem muita realidade. As coisas que a gente vivencia não tem lá muita conexão. Você no mesmo dia debate sobre a treta da novela e no mesmo dia você debate sobre o sentido da vida. Né? A vida é absurda. A vida ela é incoerente. A vida é completamente incoerente. Mas já o Camus já fala assim, então encontra sentido nas pequenezas. Encontre sentido naquilo que você faz de forma repetitiva. Naquilo que você faz de forma cotidiana. Então encontra sentido em pequenas alterações, em pequenos cotidianos que a sua existência venha a apresentar, que a sua existência venha aí a possuir. Tá bom? Cara, eu acho que, assim, eu tentei... Quanto tempo eu falei? 1h30. Eu tentei falar do máximo de autores e, assim, e de uma forma mais resumida do sentido da vida de vários autores. Assim, eu poderia... Até falei para a Poliana, assim, eu poderia ficar aqui, sem exagero, isso aqui podia ser um curso universitário de muito tempo, assim. Dá para você ficar falando sobre o sentido da vida muito tempo de cada um dos autores, assim. Porque alguns deles trabalham com variados sentidos, né? O próprio Platão trabalha com variados sentidos para a existência, né? E se você fosse... Eu pulei muitas figuras relevantes ali. Mas eu acho que, assim, na minha visão, Nietzsche, o Sartre, são os que eu entendo como sendo mais passíveis de algum tipo de relacionamento, de envolvimento direto para com a obra, né? Mas tomando esses cuidados aí que o William e a Poliana colocaram de como utilizá-los, evidentemente, tá? É isso, gente. Desculpa se eu não falei de algum autor que vocês queriam que eu falasse, mas é uma galera grande na filosofia, né? Não dá para falar de todo mundo. Vamos lá, gente. Olha só. Essa é a primeira aula, como o William falou no início. Nós vamos ter várias. Não sei se o Leandro volta ainda até o final do ano, mas vamos ter aulas com história, com sociologia, literatura, enfim, tudo que possa vir atravessar aí o livro. Então, quem não é do curso, seja muito bem-vindo. É só acompanhar, eu vou divulgando as aulas, a gente vai divulgando as aulas e a gente vai aparecendo aqui. Mas quem já a gente vai fazer algumas aulas, eu já avisei a vocês, né? Já até dei spoiler dos temas. Esse foi o primeiro tema. Não quer dizer que necessariamente esse seja o tema, não é o que a gente está pretendendo fazer aqui, a gente não está tentando chutar o tema, até porque o tema é muito óbvio, né? O UERJ deu um livro e o tema vai sair desse livro. Então, não tem isso de chutar tema da UERJ, uma vez que a gente sabe o livro base. Então, não é sobre chutar, é sobre você pensar associações para qualquer um dos temas que venha a cair, afinal de contas, todos são do mesmo livro, enfim, a mesma história. Então, essa é a ideia, tá? Na segunda-feira, para quem for fazer o segundo exame, tem aula de senhora, a Marta que vai dar, então vocês podem aparecer lá, ela vai resolver algumas questõezinhas. Então, quem tiver que fazer essa prova, né, for tentar mais uma vez aí o A e vai conseguir, assiste na segunda-feira, vai ser nesse mesmo link, então é só vocês entrarem. É isso, quer falar alguma coisa, William?
Agradecer o Leandro, né? Porque passa 1h30 falando, mas parece que é um estalar de dedos, assim, sempre muito agradável de ouvir. Leandro, enfim, é uma unanimidade. Uma última dica que eu quero dar é que muitas vezes eu fico falando assim, tentem pegar essa corrente filosófica, ver como ela acontece em Hamlet e ver como ela acontece também no mundo real. Mas é importante vocês se lembrarem que vocês podem fazer associações por contraste também, por oposição, tá? Ou seja, você vai pegar, por exemplo, uma corrente filosófica helenista e vai dizer como ela não acontece em Hamlet. Isso é algo possível também, é algo que vocês podem testar, fazer na redação, e aí, com o nosso feedback, vocês vão medindo para ver se dá certo ou não, que é mais fácil a gente dar esse feedback assim, na correção, né, pontualmente, para ver se vocês estão no caminho certo. Mas vou até trazer alguns exemplos para a gente ver na aula. A gente ainda está em agosto, né? Então ainda estamos no rol das tentativas. Sim, com certeza. A gente não está no rol das definitivas ainda. É isso, gente. Beijo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Boa noite.